Crianças até 6 anos, então, podem ir com a Luísa, que está aguardando ali. E a palavra está com o nosso irmão seminarista Wayne, que vai nos transmitir a mensagem. Peço que, por gentileza, abram suas Bíblias no segundo livro de Samuel, capítulo 12. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 1. Vamos ler do versículo 1 até o verso 25. 2 Samuel 12, versículo 1 diz: O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, em que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo o viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teus braços. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, e depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: Eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: É morta a criança? Eles responderam: Morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa, pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: Que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim,
compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Jedidias, por amor do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor já falou conosco por meio da sua palavra. Nos abençoe para que nós possamos entendê-la, possamos entender o que o Senhor já fez por nós, possamos entender, Pai, como o Senhor nos restaura, o Senhor nos redime, o Senhor nos perdoa das nossas falhas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Se você abrir o jornal hoje, ou mesmo se entrar em alguns sites da internet, verá um único assunto estampado em todo lugar. Aquele casamento, o casamento entre o príncipe Harry e a atriz Meghan Markle, aquela atriz de Suits, né? Por que esse assunto está em todo lugar? Por que é tão falado? Porque esse casamento envolve a instituição mais antiga do Reino Unido. Quando alguém fala sobre família real, provavelmente o que vem à sua cabeça é a família britânica. É aquela família da Rainha Elizabeth. Pois bem, toda a política do Reino Unido, todas as decisões tomadas pelo parlamento, pelo primeiro-ministro, tudo é feito em nome da rainha. E por isso, qualquer notícia, qualquer escândalo que acontece ali, naquela família, tem implicações para todo o país. Uma decisão ruim, um adultério, um divórcio, até mesmo uma falha de comunicação, qualquer coisa pode gerar uma crise no reino. Por que eu estou falando sobre isso? Porque essa história, esse trecho da história que acabamos de ler, acontece logo após um casamento. O que acabou de acontecer no último versículo do capítulo 11 foi um casamento. Imagine as notícias, as pessoas dizendo, o rei se casou com Batseba. E quem é Batseba? Era a mulher de Urias, um soldado que morreu na guerra. Pense nas pessoas comentando. O que as pessoas não sabiam é que por trás desse acontecimento havia pecados escondidos, havia traição e morte. E em breve isso geraria uma grande crise no reino. O livro de Samuel nos conta que tudo estava indo bem na vida de Davi, até o capítulo 11. Até que ele caiu num pecado terrível. Davi ele já tinha vencido muitas guerras, muitas batalhas. Ele tinha recebido uma aliança. Deus fez uma aliança com Davi. Mas no capítulo 11 ele comete adultério. Ele toma Batseba, que é a esposa de Urias, e ele a engravida. Então Davi tenta esconder o seu pecado. Ele causa a morte de Urias, por fim. E, no fim de tudo, ele se casa com Batseba. Davi, o homem segundo o coração de Deus, caiu. E, veja, Deus tinha feito uma aliança com Davi. Deus tinha prometido a Davi que sua dinastia, que de sua descendência viria um rei que reinaria eternamente. Lá no capítulo 7 do segundo livro de Samuel. Mas Davi pecou contra Deus. Davi fez aquilo que é contrário à vontade de Deus. Será que Deus vai manter a sua aliança com Davi? Será que ele vai manter a promessa que fez a Davi? O fato é que Deus restaura Davi. Deus traz Davi de volta. Ele trata o coração de Davi. Hoje a minha proposta para você é olharmos para como Deus tratou o pecado de Davi. E assim também vemos como ele trata o nosso pecado. Como é que ele restaura o seu filho perdido. E aqui podemos ver 3 atos pelos quais Deus tratou o pecado de Davi. O confronto, a disciplina e o conforto. O primeiro ato de Deus para tratar Davi foi o confronto. Ele confronta Davi. Vemos isso nos versículos de 1 a 14. Davi pensou que seu plano tinha dado certo.
Quando nós vemos o capítulo 11, vemos que ele fez de tudo para esconder o seu pecado. Ele acreditou na promessa do pecado. Mas Deus não deixou quieto, Deus não deixou escondido. Deus trata o pecado e ele fez isso enviando o profeta Natã. E é interessante que Natã é o mesmo profeta que anunciou a aliança a Davi. É o mesmo que disse a Davi, ó, o Senhor vai manter a aliança contigo, o Senhor vai te dar um descendente. Mas agora ele é esse profeta que precisa corrigir Davi. Pensa naquele momento que um pastor precisa disciplinar um membro da igreja. Aquele membro que ele batizou, aquele que ele viu crescer na fé, viu amadurecer. Pensa nesse mesmo pastor, chega o momento de precisar corrigir esse membro. Muitas vezes é o que Deus faz conosco. Ele manda alguém para nos confrontar. Assim como mandou Natã. E isso não é uma coisa ruim, isso é uma bênção de Deus. Não tem bênção maior do que você estar numa igreja, numa comunidade, onde tem pessoas dispostas a confrontar o seu pecado. Não é querendo pegar no seu pé, mas porque tem temor de Deus. A questão é como nós reagimos quando alguém confronta o nosso pecado. Natã está correndo grande perigo aqui. Ele vai confrontar o rei. E o rei em Israel é o máximo juiz, ele é como o Supremo Tribunal de Israel. Todos os casos mais difíceis chegam até o rei. Como Davi pode julgar o juiz? Por isso, como Natã pode julgar o juiz? Por isso, Natã leva Davi a julgar a si mesmo. Para isso, ele leva um caso para Davi julgar. Natã, ele chega diante de Davi e conta uma história. A história tem um homem rico e um homem pobre. O rico tem muitas coisas, tem muitos bens, e o pobre nada tem, a não ser sua cordeirinha, que é valiosa para ele, que é preciosa, é como uma filha. Então aparece um viajante, e o homem rico logo quer ser generoso, mas ele quer ser generoso com o que é dos outros. Ele oferece um banquete, mas ele toma a ovelhinha do pobre homem, a única coisa que ele tem. Veja como isso se encaixa com Davi e com Urias. Davi tinha de tudo, Davi era rico, ele era o rei. Urias era servo de Davi e só tinha Batseba. Davi toma aquilo que é mais valioso. Enquanto Urias estava na guerra, Davi estava ali, comendo, bebendo e deitando-se com a mulher de Urias. Davi ouviu esse caso, mas ele não se identificou de primeira. Ele ficou, primeiramente, bem envolvido com a história. Isso faz sentido, porque Davi já foi pastor de ovelhas. Davi sabe o que é ser um pastor de ovelhas e pobre. Ele se identificou com o homem pobre e não com o homem rico. E ele disse, esse homem, o homem rico, deve morrer. Mas aí Davi se corrige. Porque ele sabe, a lei não prescreve morte para ladrões. A lei de Moisés não prescreve pena de morte para quem rouba, mas sim que restitua 4 vezes o que foi roubado. Então Davi diz, ele deve restituir 4 vezes aquilo que foi roubado. Mas se Davi sabia que a lei não atribui morte a ladrões, por que ele disse isso? Por que ele disse que ele deve morrer? Por que condenou tão rapidamente? Veja, Davi violou a lei de Deus, cometendo adultério e assassinato. Davi também minimizou o seu pecado. Ele disse para Joabe, lá no versículo 25 do capítulo 11, não parece isso mal aos teus olhos. Ele é lento para aplicar a lei a si mesmo, mas ele é rápido para aplicar a lei aos outros. Ele é rápido para julgar os outros. Irmãos, quantas vezes nós não fazemos como Davi? Quantas vezes nós somos duros com os outros e indulgentes com relação a nós mesmos? Quantas vezes nós nos escondemos a nossa culpa e a nossa vergonha e a nossa insegurança com legalismo, com justiça própria, com severidade? Uma coisa que nós precisamos aprender, e Davi também precisa aprender, é a ler a Bíblia contra nós mesmos. A ler as Escrituras contra nós mesmos. Quantas vezes nós não ouvimos um sermão aqui na igreja e pensamos, poxa, que legal seria se aquela pessoa estivesse aqui.
Que bom seria se fulano pudesse ouvir essa mensagem. A gente gosta de aplicar a palavra aos outros. E é isso que Davi faz aqui. Davi aplica a lei severamente a outro, mas sem perceber, ele declara a sua própria sentença. Então Natã diz a Davi: tu és o homem. Gosto de pensar que Natã apontou o dedo para Davi. Tu és o homem, tudo se volta contra Davi, é ele quem deve morrer. Então agora Deus começa a julgar Davi. Primeiro Davi julgou, agora chegou a vez de Deus julgar. E o Senhor começa esse julgamento descrevendo o pecado de Davi. O que foi que Davi fez? A primeira coisa que Davi fez foi se esquecer das bênçãos de Deus. Deus abençoou Davi, Deus fez uma aliança com Davi. Ele deu uma posição a Davi como um rei de Israel. Ele protegeu Davi quando Davi era perseguido por Saul. Deus deu muitas coisas a Davi. Tudo que era de Saul passou para as mãos de Davi. E Deus deu a Davi domínio sobre Israel e sobre Judá. Irmãos, quando nós pecamos, nós também nos esquecemos das bênçãos de Deus. O pecado, primeiramente, é isso, é nos esquecer das bênçãos de Deus, da aliança da qual fazemos parte. E foi isso que Davi fez. E, além disso, Davi pecou contra Deus. Veja o versículo 9. Ele desprezou a lei de Deus. Ele fez o que era mal aos olhos de Deus. E o ponto aqui é que todo pecado é, primeiramente, contra Deus. Sempre que pecamos, nós descumprimos os mandamentos com relação a Deus. Nós não amamos a Deus mais do que a nós mesmos. Nós adoramos a Deus do jeito errado. Nós não vivemos segundo os seus padrões. Nós desonramos o nome de Deus. E foi isso que Davi fez. Ele pecou contra o Senhor. Além disso, Davi pecou contra as pessoas. Ele pecou contra Urias, ele pecou contra Batseba, e isso afetou muita gente. Isso afetou todo o seu reino. O nosso pecado afeta as pessoas. E muitas vezes ele tem proporções que nós nem imaginamos, nem podemos imaginar. Quantas famílias são feridas pelo pecado, pelos vícios, pelo poder destruidor do pecado? Quantas vezes o pecado não traz escândalo para a comunidade, para a igreja? Quantas vezes não causa tropeço? Quantas vezes não causa vergonha? Quantas vezes as pessoas não são feridas diretamente pelo pecado? Como foi o caso de Urias e de Batseba. O pecado tem um poder destrutivo, e é nisso que devemos pensar antes de pecar. Uma boa forma de nós evitarmos o pecado, fugirmos da tentação, é calcular o preço do pecado. Calcular o custo daquela má decisão, o custo daquele erro. Imaginar onde isso vai dar. Imagine a vergonha. Imagine a culpa. Pense nas feridas. Vale a pena? Deus descreveu os pecados de Davi e agora resolve dar a sua sentença. E qual é a sentença contra Davi? A primeira coisa é que Davi colherá as consequências do seu pecado, versículos 10 e 11. E é o próprio Deus que garante isso. Davi cometeu abuso, causou mortes e se rebelou contra Deus. E agora isso vai acontecer na casa de Davi, contra Davi. A espada jamais sairá de sua casa. Isso é algo que acontece a partir do capítulo 13. Quando nós olhamos a partir do capítulo 13, vemos que Absalão, filho de Davi, ele se rebela, ele comete abuso, ele comete adultério, assassinato. A casa de Davi fica cheia das coisas que ele mesmo fez. A segunda coisa que acontecerá com Davi é que aquilo que estava escondido será revelado. Davi escondeu seu pecado, pensando que ele ficaria lá no canto, que ninguém mexeria naquilo. Mas aquilo que Davi fez, às escondidas, Deus fará para toda a Israel. Todos verão. Todos saberão. O pecado não permanece escondido. Não permanece oculto. Deus trata. Deus vai mexer naquela ferida. Não acredite na promessa do pecado, de que se você escondê-lo, ele ficará tudo bem. Não ficará escondido.
Deus está confrontando Davi. Ele descreveu o pecado de Davi, ele deu a sentença, e surpreendentemente Davi responde a isso com uma confissão verdadeira. Perceba que Davi faz uma confissão aqui, no versículo 13, sem desculpas, sem justificativas. Ele só diz, pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. A Bíblia nos dá vários exemplos de confissão de pecados. E nós, quando você olha lá em 1 Samuel capítulo 15, lá temos um exemplo de uma falsa confissão. Lá Saul foi confrontado pelo profeta Samuel, e ele confessa o seu pecado. Mas a sua confissão tem justificativas. Ele diz, olha só, me perdoa, mas eu só dei ouvidos à voz do povo. Então ele tenta manipular Samuel. Ele diz, vamos adorar o Senhor, vamos lá prestar um sacrifício. Vamos lá, deixa quieto, deixa disso. Aqui, Davi não faz nada disso. Ele não tenta manipular Natã. Ele não dá nenhuma desculpa fajuta. Ele não diz, você não pode me julgar. Ele não diz, você não sabe as coisas que eu passei. Se você soubesse, você entenderia. Ele não diz nada disso, porque ele sabe que o que vier de Deus é justo. Seja juízo, seja misericórdia, é justo. No Salmo 51, que é um salmo que fala sobre o arrependimento de Davi, ele diz no verso 4, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os seus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi confessou o seu pecado, ele estava pronto para o que viesse. Mas Natã lhe responde, o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. O pecado de Davi é grave. É um pecado desonroso. Ele desonrou a Deus, ele desprezou a palavra de Deus. A pena por que Davi fez é a morte. A lei de Moisés prescreve morte para casos de adultério e casos de assassinato. Mas aqui Davi foi livrado da morte. E como é bom ter essa certeza do perdão de Deus, essa certeza que Deus garante a Davi. Como isso traz alívio, como isso traz segurança. No Salmo 32, Davi diz que enquanto ele não calou os pecados, ele sentiu a mão de Deus pesando sobre ele. Mas quando ele confessou os pecados, ele recebeu o perdão de Deus. Mas como que isso pode ser? Como isso é possível? Deus não é um juiz justo? O que Davi fez não foi grave? Digno de morte? Deus pode simplesmente perdoar isso? Ele pode simplesmente não punir alguém que cometeu abuso, adultério e assassinato? Onde já se viu um juiz justo fazer isso? A resposta para isso está lá em Romanos, capítulo 3, versículo 25 e 26. Romanos 3, que diz que Deus foi paciente, tolerante com os pecados de antigamente, com os pecados passados, tendo em vista a manifestação da sua justiça. E onde essa justiça de Deus foi manifesta? A justiça de Deus foi manifesta em Cristo. Jesus Cristo morreu pelos pecados, tanto anteriores quanto posteriores, tanto os pecados de Davi e dos pais de antigamente quanto os nossos pecados. Deus perdoa Davi, porque quando Deus olha para Davi, ele vê Cristo. Davi creu na promessa de um Redentor. Davi o confiou na aliança que Deus fez com ele, na promessa que Deus deu. Então Cristo pagou pelos pecados de Davi, e a justiça de Cristo foi imputada a Davi. Por amor a Jesus Cristo, Deus perdoou Davi. Assim também acontece conosco. Quando Deus olha para mim e para você, que cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele vê Jesus em nosso lugar. Jesus Cristo recebeu aquilo que nós merecemos. E nós recebemos aquilo que Cristo merece, a justiça de Deus. Por amor a Cristo, Deus perdoa a mim e a você. Qual é a sua reação ao confronto de Deus? Como você reage quando Deus confronta o seu pecado? Você pode fugir, você pode tentar se esconder, você pode criar justificativas, desculpas, ficar ali na sua
piedade de si mesmo, dizendo, você não entende porque eu fiz isso, você não entende o que aconteceu comigo. Ou você pode fazer como Davi. Confesse. Admita o pecado. Confie na justiça de Deus. Espere a misericórdia de Deus. O perdão de Deus já está garantido a nós. Ele já enviou o seu Filho para nos perdoar e nos salvar. Mas não acaba no versículo 13. Não acaba no versículo 13. O Senhor perdoou a Davi, mas não deixa de disciplinar Davi. Deus ainda precisa tratar Davi, tratar o coração de Davi. E ele precisa então sofrer as consequências do seu pecado. E é por isso então que Natã anuncia que o filho de Davi, que nasceu, morrerá. Nós vimos que o primeiro ato de Deus para tratar Davi é o confronto. O segundo ato de Deus é a disciplina. Deus disciplina Davi. Você vê isso nos versículos 15 a 23. E é importante que, primeiramente, que saibamos a diferença entre disciplina e pecado. Aqui Deus não está castigando Davi. Na verdade, o castigo, a punição que Davi merece, ele não recebe, que é a morte. Davi merece a morte, mas não é isso que ele recebe. O que Deus está fazendo na vida de Davi? Ele está disciplinando, ele está ensinando Davi, tratando Davi por meio do sofrimento. Então, Deus faz isso, fazendo com que a criança fique doente. O texto coloca isso de forma bem forte. Deus fere a criança. E Davi faz de tudo. Ele ora, ele jejua, ele se prostra em terra. Aqui diz que Davi busca a Deus pela criança. Isso deixa os anciãos muito preocupados. Eles ficam ali tentando levantar Davi, mas Davi não se levanta por nada. E a criança ainda assim morreu. No 7º dia. Todos ficaram com medo da reação de Davi. Ninguém queria ser o portador das más notícias para Davi. Irmãos, não é algo fácil de entender. Não é fácil, não é simples de entender o porquê isso aconteceu. É difícil de entender os desígnios de Deus. É difícil de entender por que Deus nos faz passar por alguns sofrimentos. Mas o que eu quero observar com você hoje é que Deus trabalhou em Davi em meio ao sofrimento. Em meio a esse temporal, Davi pôde reconhecer a Deus. E Davi não se desesperou, como aqueles homens pensaram que ele ficaria. Pelo contrário, ele se recompôs e foi adorar a Deus. E essa é uma reação surpreendente. Por que Davi faz isso? Por que Davi se levanta, se recompõe e vai adorar? Ele mesmo responde, a partir do versículo 22. Davi orou e jejuou, porque sabia que Deus é compassivo e misericordioso. Ele diz, Deus é compassivo e misericordioso, quem sabe Ele não se compadecerá de mim? Quem sabe Ele não olhará para mim com misericórdia? Deus sabe que Deus é compassivo, clemente, longânimo, grande misericórdia e fidelidade, como nós lemos lá em Êxodo 34. Por isso, Davi deposita em Deus a sua esperança. Quantas vezes nós não buscamos mais a Deus em meio ao sofrimento? Quantas vezes no meio de doença, em meio de uma situação de morte, nós não nos voltamos para a oração, aquilo que não fazíamos há tanto tempo? Quantas vezes nós não oramos mais em meio ao sofrimento? Quantas vezes nós não confiamos mais em Deus, nos vemos como mais dependentes de Deus em meio ao sofrimento? Mas agora a criança morreu. E não há nada que possa ser feito. É o que Davi diz. Davi não pode trazer a criança de volta. Ele se conforma com a justiça de Deus. Ele reconhece a soberania de Deus. Deus é Deus. Jó, quando sofreu tudo aquilo que ele sofreu, ele perguntou para Deus, ele questionou a Deus. Por que isso? Por que tanto sofrimento? Por que isso tem de acontecer comigo? E Deus respondeu a Jó dizendo, você estava lá quando eu criei o mundo? Você estava lá quando eu criei todos os animais, quando eu criei os grandes seres? Deus é Deus. Ele é soberano. Davi se submete aos desígnios de Deus. Deus disciplina os seus filhos que estão em pecado. Pode ser por meio da igreja, da disciplina eclesiástica, pode ser por meio de sofrimento. A disciplina de Deus dói, causa sofrimento, mas a disciplina não é um sinal de que você está perdido.
não é um sinal de que você não tem mais jeito. Pelo contrário, Deus trabalha em nós por meio da disciplina. Nos leva à humilhação, nos leva à adoração. Ele quer nos ensinar a ser mais e mais dependentes dele. Mas a pergunta que Davi levantou aqui no verso 22 ainda precisa ser respondida. Será que Deus se compadecerá de Davi? Será que vai ser só sofrimento daqui para frente? Será que em algum momento a luz vai brilhar? Que bom que a escuridão não dura para sempre. E é isso que nós vemos. O terceiro ato de Deus para a restauração de Davi é o consolo. Deus consola Davi. Vemos isso no verso 24 e 25. Nós podemos ver o consolo de Deus na vida de Davi por vários motivos aqui. Em primeiro lugar, pelo que Deus operou em Davi. Davi aceitou a realidade da graça e do julgamento de Deus. Davi recebeu uma paz que vai além de qualquer entendimento. E agora ele pode consolar Batseba. Davi foi consolado em seu coração e agora ele pode consolar. Irmãos, quantas vezes Deus não nos usa para consolar outras pessoas depois do sofrimento? Quantas vezes o sofrimento não nos torna capazes de consolar outras pessoas quando elas também sofrem? E é o que acontece aqui. Deus usa Davi para consolar Batseba. Em segundo lugar, nós vemos consolo no fato de que aqui Batseba, enfim, é chamada pelo nome. Se você olhar no texto, capítulo 11, 12, você verá que desde que Batseba foi apresentada, lá no capítulo 11, versículo 3, em nenhum outro momento Batseba é chamada pelo nome. Apenas esposa de Urias, mulher de Urias, mulher de Urias. Sempre lembrando o fato de que ela, na verdade, era a esposa tomada de Urias. Mas agora ela é chamada de Batseba. Enfim, ela é chamada pelo nome. A sua identidade foi restaurada. A sua dignidade foi restaurada. Ela não é mais a mulher de Urias. Agora ela é a esposa de Davi. Quando Deus nos perdoa, quando Deus nos restaura, não há mais indignidade, não há mais culpa, não há mais condenação. O peso da mão de Deus não está mais sobre você. Isso é consolo para a nossa vida. Em terceiro lugar, nós vemos aqui o consolo pelo fato de que Deus amou o filho de Davi e Batseba. E essa é a maior evidência de todas. Temos 3 atos de Deus nesse texto. Deus envia Natã, Deus fere a criança, mas agora Deus ama o filho. O significado do nome Salomão, Salomão ele é derivado da palavra shalom. A ideia de paz, é uma paz que vai além de todo entendimento, a ideia da paz com Deus. E Salomão é a lembrança a Davi do perdão de Deus. É a lembrança para Davi das promessas de Deus. Deus prometeu a Davi um descendente, prometeu um rei, e Deus agora está cumprindo, pelo menos parcialmente, a sua promessa. Deus não anulou a sua aliança. Deus não revogou as suas promessas. E Davi creu nisso. Davi creu na redenção futura de Deus. A promessa de Deus de um descendente futuro, de um rei eterno, nós sabemos que ela se cumpre em Jesus Cristo. Jesus é o príncipe da paz. Jesus é o rei que reina eternamente. E Salomão está ali para mostrar para Davi isso. Deus não revogou suas promessas. O seu futuro está garantido. Davi creu nisso e nós cremos nisso. O filho de Davi, o verdadeiro filho de Davi já veio. Nós temos paz com Deus em Jesus Cristo. Não estamos mais sob condenação. Quando Davi olha para Salomão, ele tem certeza do perdão de Deus. Quando nós olhamos para Cristo, nós temos certeza do perdão e da restauração de Deus. E isso é um verdadeiro consolo. E o conforto na vida de Davi também é evidenciado, versículos 26 a 31, no fato de que Davi volta ao trabalho. Davi volta a fazer aquilo que ele devia fazer desde o começo, a liderar o povo e a ser o rei de Israel. Deus ele restaura os seus filhos do pecado. Ele confronta o nosso pecado, ele pode usar pessoas para isso. Ele nos garante o perdão, ele nos disciplina. Ele não nos deixa no pecado, ele não nos deixa em nossas próprias mãos, mas ele pode nos fazer passar por sofrimento até mesmo. E Deus nos traz de volta para casa. Ele nos consola, ele nos conforta, ele nos garante a verdadeira paz. Essa obra é completada em Jesus Cristo.
Por causa de Jesus Cristo, porque Deus enviou a Cristo, nós temos perdão, nós temos restauração, porque Cristo morreu em nosso lugar e crendo nele nós temos vida em seu nome. Que maravilha é saber disso, saber do perdão e do consolo de Deus. Que Deus nos abençoe. Será mais uma vez?